Olá, alunos! Então, hoje teremos aulas de geografia, tá? Então, vocês vão pegar esse livro aqui, ó. Arte, Aprender e Relacionar, História e Geografia, 5º ano. Ele é meio verde água, né? A capinha é verde água. Antes da professora começar, gostaria de fazer uma ressalva no roteiro que foi enviado para vocês. Lá está falando que é do livro, lá está descrevendo, né, no livro Buriti, mais Buriti de Geografia. Então, no caso, vocês receberam esse livro aí. Então, é o mesmo conteúdo, é a mesma habilidade, né, o mesmo conteúdo, só que em outro livro, tá bom? Então, vai mudar a página foi mudada, mas é a mesma habilidade que vocês vão ver, certo? Do mais Buriti de Geografia, tá? Então, esse assunto, o assunto dessa aula, nós vamos falar sobre dinâmica de população, como que é a mudança da população. Nós vamos falar um pouquinho sobre países, nós vamos entender um pouquinho sobre a ONU, né? São assuntos assim atuais. Hoje nós vemos, todos os dias nós vemos na televisão, né? Falando a ONU, não sei o que, a ONU, não sei o que. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa dinâmica da população e a questão também, a proporção, né, da população no território, naquele espaço de terra que pertence àquele país. Então, quanto tem de população e a proporção de terra, né, o tamanho do espaço daquele país. Então, vocês vão comparar, né, aquilo que vocês veem na televisão todos os dias, falando tal país, não sei o que. Esse assunto é bem interessante, é algo assim, é uma coisa bem atual, né? Então, aí prestem atenção que é bem interessante, tá certo? Então, aqui a professora vai, unidade 1, povos e cultura, capítulo 2, dinâmica populacional. Então, nós veremos o que? Nós faremos a leitura de texto, imagem e resolução das atividades, tá? Então, vocês vão abrir aqui na página 18 e 19 desse livro aqui, certo? Então, a professora vai ler e vai comentar sobre o assunto. Então, aqui, ó, capítulo 2, dinâmica populacional. Você conheceu alguns povos que ocuparam territórios em diferentes continentes há milhares de anos. Então, nós temos vários continentes. Depois a professora vai olhar o mapa, vocês vão entender certinho, tá? Atualmente, como a população mundial está distribuída nos países, então, está perguntando, né? Atualmente, como a população mundial está distribuída nos países? Nós veremos ali, depois, no concreto, né? No mapa. No início de 2018, a população do planeta Terra estava próxima de 7 bilhões, aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas, a ONU, indicava que a população mundial chegaria a 8 milhões e meio bilhões e meio de pessoas até 2030. Então, é muita pessoa, muita gente em pouco espaço, em pouca terra, né? Então, existe uma preocupação. Como que vai ser? A preocupação é se os recursos naturais que nós temos hoje, né, a questão das plantas, da água principalmente, né, do alimento que nós tiramos da terra, ela vai suportar essa quantidade de pessoas. Será que nós vamos ter saneamento básico, nós vamos ter água filtrada e tratada em casa para todas essas pessoas? Então, essa é a grande assim preocupação, né, das Nações Unidas aí, principalmente para as pessoas que não têm muita condições, né, tem dificuldade de se manter.
Então ela se preocupa muito com nesse sentido, né? Que os piores prejudicados seriam essas pessoas. Então essa divisão de dinheiro, né? Como que vai ser? De dinheiro, de alimento, de moradia, tudo isso ela se preocupa, né? Então aqui a professora vai falar um pouquinho, já tem um exercício aqui para pensar, né? 1. Observe no mapa a seguir a população absoluta dos países mais populosos do mundo em 2017. Chamamos de população absoluta o número total de habitantes de um país ou de uma região. Então, naquele país tem quanto de população? Ou naquela região, por exemplo. Então, nós temos lá a América, não sei se vocês aprenderam. Existe existe a América do Sul, que seria aqui os países da América do Sul. Depois eu vou mostrar certinho no mapa. Existe a América Central e depois eu tenho a América do Norte, que seria a questão do nosso caso aqui, né? Nas Américas aqui. Aí depois nós temos o outro continente, né? A questão das regiões da África, o continente asiático. Então, nossa região, as Américas aqui, como ela é dividida. Então, por exemplo, a população absoluta da América do Sul. Então, vai ter tanto de população aqui perto do Brasil, né? Nós temos lá o Brasil, nós temos lá o Paraguai, então vai contar vários, Chile, a Argentina, a Bolívia. Então, existem vários países que pertencem a esse local. Então, eles medem, né, a questão da população de cada região. Para conhecer esses números, o governo dos países realiza uma pesquisa que registra o número e características da população. Essa pesquisa chama-se censo ou receamento. Então, nós sempre escutamos essa palavra aqui, né? Censo. Então, vamos ao mapa aí. Então, aqui, ó. Mundo. Então, é o mapa mundi aqui, né? Países mais populosos de 2017. Então, nós temos aqui, ó, olha o espaço total aqui dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, olha o espaço dele, ó. Ele tem aqui 325.127.634 habitantes. Olha o Brasil, olha o espaço do Brasil. O Brasil tem um pouco menos, né? Mas o espaço, tem que ver o espaço territorial, que aqui não está descrito, né? Então, aqui, ó, o Brasil tem 208.326.052 habitantes. Olha a China, olha o tamanho da China. O tamanho da China não é, olha, mais ou menos parecido com, olhando aqui na proporção da imagem, né, mais ou menos parecida com o tamanho dos Estados Unidos. Olha quantos habitantes que tem aqui na China. A China tem 1.401.586.609 habitantes. Então lá, por isso que a gente vê bastante chinês aí no Brasil, né? O país está assim super... É interessante a questão da China, né? É interessante vocês estarem vendo assim notícias, pesquisar sobre esse assunto. É bem interessante saber sobre esse assunto, né? Olha lá a Índia, olha o tamanho da Índia, olha perto da China. Olha o tamanho da Índia, é muito pequena, menos da metade do Brasil. Então, olha como a Índia é populosa, ó. Tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, parece perto aqui da China, né? E olha a Indonésia, olha o tamanho da Indonésia. A Indonésia é uma ilha, né? Olha lá o tamanho dela. Ela tem aí quase
mais que a quantidade do Brasil. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da Indonésia. Então é muita gente mesmo. Então é essa questão que nós vamos estudar. A dinâmica de população, a quantidade de população relacionado com a quantidade de terra, né? Que esse territorial, esse espaço territorial que tem para o país. Então essa é a preocupação da ONU nesse sentido. Então a perguntinha é: em 2017, quais eram os países que apresentavam a população absoluta superior a brasileira? Então, mais que a brasileira. Então, vocês vão colocar os nomes dos países aí que tem a população maior que o Brasil. Dois, faça uma leitura do gráfico que representa o crescimento populacional mundial entre 1960 a 2050. Então, nós não estamos em 2050. Isso aqui seria uma análise, né? Uma dinâmica, uma suposição de como vai estar em 2050 se continuar subindo como está. Então, aqui, ó, 1960. Então, aqui, ó, eu tenho o gráfico de linha, né? Que ele vai subindo. Essa linhazinha aqui, ó, que vai marcando certinho os anos que foram feita, né, a pesquisa. Então aqui, ó, esse pontilhado, como isso aqui, no caso aqui, eu acho que foi em 2017, tá dizendo lá atrás no texto, né? 2018, então foi feito em 2017. Então essa projeção aqui, como que está, como que vai ser, quantas pessoas vão ter em 2050, no ano de 2050. Então, eu tenho aqui todas as marcações do tempo, né? Quanto tem, e aqui são as quantidades, ó. Tá aqui no 3, 2, 4, 5, e assim vai. Isso aqui, ó, população em bilhões. Quantos bilhões existem, né? De pessoas do mundo. Aquele mapa mundi que a professora explicou para vocês. Aqui seria a fonte da onde saiu esses dados, onde foram registrados os dados. Qual era a população mundial em 1960? Então, vocês vão voltar aqui, ó. Opa! Então, vocês vão voltar e vão ver aonde está marcadinha a bolinha aqui, ó, da marcação. Então, tem quanto? 3 bilhões. Então, eu vou só falar aqui no comecinho e depois vocês vão fazer sozinhos aí. B. Considerando o gráfico, o ano de 1960, quanto tempo depois a quantidade de população mundial dobrou? Então, dobrou. Então, é vezes 2. Então, eu tenho lá em 1960, eu tenho 3 bilhões. Quanto que é o dobro desse valor? C. De acordo com as projeções indicadas no gráfico, a população mundial será em 2030 maior que... Então, aquela projeção, aquele pontilhado, em 2030, quanto vai ter aproximadamente de pessoas aqui no mundo, né? 8 bilhões ou 9 bilhões? D. Em sua opinião, quais são as possíveis consequências do rápido crescimento da população mundial? Quais são as consequências? Então, aquele assunto que a professora falou um pouquinho da introdução sobre... No comecinho do vídeo da aula, a professora falou um pouquinho sobre o assunto. Então, aquilo lá vai ajudar vocês a refletirem, né, em cima dessa resposta. Tá? Um pequeno textinho agora. Agora nós estamos na página 20 e 21. O crescimento da população do Brasil. No Brasil, o censo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, aqui o órgão responsável é o IBGE. Então, nós falamos, a gente escuta bastante falar sobre a questão da vacina, né? Que tem o órgão responsável por analisar as vacinas. Então, nesse caso aqui, quem analisa essa quantidade é o IBGE, o órgão responsável aqui no Brasil.
Em outros países são outros órgãos, mas aqui no Brasil, quem é o responsável é o IBGE. O censo revela informações sobre as condições econômicas da população, o nível de escolaridade, então isso aqui é importante, o nível de população, o nível de escola que essas pessoas, né, têm, a maioria delas, uma projeção, né, a maioria delas, a situação de saneamento básico e das moradias. Essas pessoas têm condições elas têm casa própria, e como é a questão do saneamento, tem o esgoto, tem água tratada, então tudo isso é medido nessa quantidade, né? Nessa análise de dados. O número de habitantes no espaço urbano, rural, urbano e entre outros. Então é medido desde a cidade até a zona rural. A população de um país cresce quando o número de nascimentos é maior que o número de mortes. Então, por exemplo, está nascendo mais pessoas no mundo e morrendo menos? Ou, né, aí nós vamos falar um pouquinho depois, levando um crescimento natural. Então, no crescimento natural de proporção. Então, nasce-se mais e morrem menos. O número de pessoas que entram no país é maior que o número de pessoas que saem, gerando um saldo migratório positivo. Então, nós vamos falar um pouquinho de migração agora. Falando sobre esse assunto, nós escutamos muito falar sobre esse assunto nos Estados Unidos, que quer que, por exemplo, eles querem proibir as pessoas de morarem, né? Eles proíbem as pessoas de ter livre acesso ao país deles, né, no caso. Então eles falam muito sobre esse assunto na questão dos Estados Unidos. Então aqui, ó, observe o gráfico. Brasil, crescimento de população. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, tá? Como que foi o crescimento da população brasileira de 1872 a 2017. Então, eu tenho aqui a população em milhões. Então, aqui, ó, milhões, 20 milhões, 40, 60, então de 20 em 20 aqui, né? E eu tenho aqui os anos, no caso, 1990, 1890, 1900, 1920. Então, aqui também é de 20 em 20 a contagem, 20 em 20 anos. Então, aqui, ó, tenho a quantidade, né? Então, eu tenho aqui 14.333.915 pessoas. E olha onde eu estou, olha aqui como foi crescendo essa quantidade de pessoas, até o número que eu tenho hoje aqui, no topo. Então, essa aqui foi analisado o último ano que foi feito isso aqui, essa contagem em 2017. Tá? E esse aqui, ó, fonte IBGE, igual nós lemos no texto lá, e o site aqui que eu posso acessar e quando foi publicado. De acordo com aquele gráfico, nós vamos responder algumas questõezinhas, tá? Então aqui, ó, letra A. De acordo com o gráfico, qual era a população brasileira aproximada em 1890? A professora já explicou aqui mais ou menos para vocês. Vocês vão voltar lá e vão analisar e escrever aqui para o professor. B. Quanto a população brasileira cresceu entre 2000 e 2010? Enquanto ela tinha, então vocês vão fazer uma continha aí do quê? Vão pensar aí para fazer essa questão, resolver essa questão. Tem que fazer a continha. Ou fazer quem tem de memória, consegue fazer de memória, pode fazer de memória. Se vocês preferirem, faz a continha lateral aqui no livro, né? C. Qual era a população do Brasil em 2017? Então, vocês vão ver lá, foi o último número que a professora apontou lá no gráfico, né? Então, mais um textinho, ó. Agora na página 21. Uma importante mudança ocorrida nos últimos anos com relação à população brasileira foi o crescimento de números de adultos. Então, até o número de adulto para o número de idosos e crianças, eles analisam. Sobre o número de
idosos. Essa mudança se relaciona com o aumento de tempo médio de vida da população, que pode ser chamado de expectativa de vida ao nascer. Então, quantos anos, mais ou menos, a maioria? Existem casos, né? Que a pessoa vive lá em 110 anos, 100 anos. Existem casos esporádicos, né? Que as pessoas vivem até essa idade, mas eles tiram a média de idade das pessoas. Quanto mais ou menos que a pessoa vive, né? Uma vida. Então, aqui é um textinho, ó. Leia a notícia. Expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e 8 meses, né? No caso aqui é 8 meses. Diz o IBGE. Em 76 anos, de 1940 a 2016, a expectativa de vida dos brasileiros ao nascer aumentou em média de 30 anos. E hoje é de 75 anos e 8 meses. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ao falar sobre a pesquisa, o pesquisador do IBGE, Fernando Albuquerque, diz que a partir de 1940, com a incorporação do avanço da medicina, às políticas de saúde pública, o país experimentou a primeira fase de sua transição demográfica. Então, aqui tem um casal de idosos do Rio de Janeiro, em 2016. Aqui da onde tirou essa informação, né? Essa notícia. E aqui eu tenho uma legenda, né? Explicando o que é transição demográfica. Então, eu vou ler para vocês, ó. Mudanças nas características da população com relação à taxa de natalidade e de mortalidade. Então, natalidade é quando eu vou nascer, né? Quando a criança nasce. E mortalidade quer dizer que é a morte, né? Quanto tempo? Então, ele vai pensar sobre esse assunto de até quantos anos, em média, as pessoas vivem. Então, tudo isso eles relacionam com a questão do avanço da tecnologia, né, com o avanço da medicina, das tecnologias, tudo aquilo que instrumentos que o homem inventou para auxiliar na medicina, né, como as pessoas vivem. Então, a questão de políticas públicas, a vacina, no caso, é uma das questões. Então, inventar a vacina, tem as doenças, mas também tem como curar. Então, tudo isso está relacionado ao tempo de vida da pessoa. Então, letra A. De acordo com a notícia, segundo o IBGE, qual era a expectativa de vida do brasileiro em 2016? Vocês vão anotar aqui, ó. B. Em relação ao ano de 1940, quantos anos a mais de vida um brasileiro teve em média em 2016? Então, em 1940, quanto ela vivia? E agora, quanto ela vive? Quanto aumentou, né? Se aumentou, se diminuiu, né? No caso aí, vocês vão pensar. C. Qual a razão citada no texto contribuiu para que muitos brasileiros vivessem mais nos últimos anos? Então, o professor acabou de falar. O que é? Está escrito lá no texto. Tá bom? Então, aqui, ó. Na página 22 agora e 23. Nós estamos na página 22. Cartografando. Observe e interprete o mapa. Brasil. Expectativa de vida ao nascer e a proporção de pessoas com 60 anos ou mais e de 2015. Então, aqui, ó, tem, ó, a legendinha, né, que ajuda a analisar a expectativa de vida ao nascer. Então, de 70 anos e 3 meses a 72 anos. Então, as pessoas aqui, ó, então, na região aqui, essas pessoas, em média, elas vivem 70 anos, praticamente, né, 70, 72 anos. Então, aqui nessa outra região, elas vivem 72 anos a 74 anos. Então, aumenta um pouquinho mais aí, né?
Depois eu tenho o laranja um pouco mais forte, que seria 74 a 76, depois mais forte 76 a 78. Então é o nosso caso aqui, ó. A região mistura-se, né, muito. Mas a maioria da região sudeste, onde nós moramos aqui, ó, em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, aí, em média, aí, nós vivemos de 76 a 78 anos. E tem aqui em Santa Catarina, que seria as pessoas vivem, o estado que as pessoas vivem mais. Então, em Santa Catarina, elas vivem em média 78 anos e um mês e 78 anos a 7 meses. Então aqui tem a projeção de porcentagem, né? Seria a proporção aí de 60 anos. Letra A. As unidades de federação que apresentam maior expectativa de vida estão representadas com uma cor mais clara ou com a cor mais escura? B. Em 2015, a população de qual unidade federativa apresenta maior expectativa de vida? Então, a professora já analisou e vocês, quem prestou atenção, facinho. C. Em relação à população idosa, a unidade federativa com maior proporção de pessoas com 60 anos ou mais de vida estão representadas com um símbolo de tamanho maior ou menor? D. Quais unidades federativas apresentam menor porcentagem de idosos? Então, vocês vão colocar a sigla aqui dos estados que fazem parte do menor. E, então, essa aqui é uma respostinha pessoal e oral, né? Quais foram os dados registrados em sua unidade federativa em relação à expectativa de vida e a porcentagem de idosos? Para analisar aí a questão. Então, aqui vai ser para fechar, né? Na página 23, nós temos Você Sabia? Então, a questão é mais para agregar aqui uma sabedoria, né? Um conteúdo. Saber mais, né? ONU diz que a população mundial chegará em 8 bilhões e meio de pessoas em 2030. Novas projeções demográficas da ONU mostram que a população mundial chegará em 8 bilhões e meio de pessoas em 2030. Um aumento de 1 bilhão de pessoas em 13 anos. Então, quanto maior e mais avanços tecnológicos, instrumentos que ajudam a analisar as doenças, a cura, né? Eu estou doente e eu tenho a cura para aquela doença, então maior a expectativa de vida dessa pessoa. Antigamente não era assim, não tinha essa tecnologia, esse instrumento que tem hoje, então por isso que morria mais pessoas. Então nós podemos ver aqui na história aqui que nós estamos vivendo agora, do surto, né, de coronavírus. Então, antigamente existiram outras doenças, não o coronavírus, mas outras doenças. E essas doenças mataram muitas pessoas. Então, esses avanços tecnológicos, esses instrumentos, a vacina, instrumentos de análise, de medida, então tudo isso ajuda a crescer, a pessoa não morrer e ela viver mais, né? As Nações Unidas esperam que a população mundial aumente até aproximadamente de 9 bilhões 800 milhões de pessoas em 2050 e que para 2100, projeção de 2100, se tudo correr tudo bem, né? O mundo terá mais de 11 bilhões de habitantes. Mais da metade do crescimento populacional de hoje e 2050 se concentrará em 9 países. Então, eles acham que vão ter mais pessoas nesses países que a professora vai ler agora, ó. Mais da metade. Então, a Índia nós vimos que já está muita gente. Nigéria, República Demográfica do Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Uganda,
e Indonésia. Então, essa aqui vai ter bastante pessoas nesses países. Entre os 10 países mais populosos do Brasil, a Nigéria é onde a população cresce em ritmo muito forte. Então, a Nigéria aqui, ó, tem tá crescendo mais do que em outros países. Aqui foi a ONU que analisou, né? Nesse endereço aqui em 2018, ela publicou esse texto. Então, aqui, ó, Rua em Lagos, cidade localizada na Nigéria em 2015. Então, olha quantas pessoas aqui nós temos, né? Então, para fechar, seria essa imagem aí para vocês analisarem, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.